Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João com vocês. Vou trazer mais uma aula de arte para o 7º ano. Então, queria lembrá-los de acessarem o Classroom, fazer a atividade obrigatória e registrar a sua presença. Beleza? Nós vimos na aula anterior um pouco sobre a ciranda contemporânea, um pouco como ela é composta, como que ela vem se desenvolvendo até os dias de hoje. E na aula de hoje, nós vamos ver sobre a ciranda registrada em outros suportes artísticos, né? Pinturas, esculturas e fotografias. Então vamos lá. A cultura permanece. O ser humano encontrou suportes para deixar registrados no mundo informações, marcas, signos que extrapolam sua existência individual. Se não podemos entrar em contato direto com as pessoas que viveram há muito tempo, podemos descobrir e reconhecer os signos que elas deixaram impressos, por exemplo, em rochas, pinturas, desenhos e partituras musicais. Então aqui vem um grande desejo individual das pessoas de registrar o que elas fazem, né? Então quando você cria uma arte e você acha que ela é muito importante para você, provavelmente você vai querer repetir ela ou revisitar ela, né? Pegar e ver de novo. O que você fez? Você apreciar aquilo. Então é nesse momento que nós começamos a registrar, né, o que a gente faz. Então, ao registrar um signo em determinados suportes, torna-se possível seu transporte, né? Uma história registrada em pedra, couro ou papel pode ser levada de um local ao outro. Então, quando as pessoas começam a registrar o que elas fazem, aqui no caso nós estamos falando da arte, isso faz com que você consiga levar isso para outro lugar, que você consiga mostrar isso para pessoas diferentes, né? Que as pessoas possam ver aquilo que você está fazendo, né? Através do seu registro. E agora eu vou deixar um quiz para vocês. Qual é a importância de um registro artístico? Alternativa A, não tem muita importância, ninguém vai ver mesmo. Alternativa B, podemos descobrir e reconhecer os signos que nossos antepassados deixaram impressos, por exemplo, em rochas, pinturas, desenhos e partituras musicais. Ou alternativa C, não conseguimos identificar como era o passado, eles não sabiam se expressar. Então vou deixar aqui um tempinho para vocês escolherem a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Então a gente vem aqui e vamos falar um pouquinho sobre o registro artístico. Então a alternativa correta é a B, pois podemos descobrir e reconhecer os signos que nossos antepassados deixaram impressos, por exemplo, em rochas, pinturas, desenhos e partituras musicais. Isso é interessante que hoje em dia, né, o registro ele é mais simples, né? Então a gente tem as câmeras, nós temos a partitura já desenvolvida perfeitamente, nós conseguimos gravar o áudio, né? Os desenhos, as folhas são perfeitas, nós temos aí lápis, caneta, a gente consegue, tintas, a gente consegue registrar a nossa arte de uma forma muito mais simples, vamos dizer assim, né? É claro que a arte pode ser complexa, mas a forma de fazer é mais simples. E como que era lá antigamente, né? Lá na pré-história, por exemplo. Então, aqueles primeiros homens, vamos dizer assim, os homens pré-históricos, eles usavam carvão, usavam aí o sangue dos animais, usavam o couro, né, dos animais, colocavam em pedras. Interessante que a arte rupestre dentro de cavernas, né? Por quê? Porque são lugares que são poucos explorados por outros animais, né? Porque uma caverna é um lugar perigoso, vamos dizer assim, quando é escuro, ninguém vê nada, muita coisa lá. E por isso a gente consegue ter ainda acesso ao que os homens lá da pré-história fizeram lá. E é interessante que quando entra e tem registro, a gente começa a entender e ir atrás e perceber como que era essa arte, como que eles faziam arte ou como que eles eram. Faz parte até de uma pesquisa científica, né, da nossa história, de como que nós evoluímos. A arte ajuda muito a gente a perceber isso, né, através de seus registros. Continuando, vamos falar aqui um pouquinho, né, da ciranda. Como que a ciranda pode ser registrada? De todas essas formas. Então, nós vimos em algumas aulas anteriores, em uma aula anterior, sobre a partitura, né? Como que a gente pode escrever essa música em uma partitura. Mas nós vimos também várias fotos sobre isso. E tem mais algumas, como por exemplo uma escultura. Aqui a gente tem uma escultura, né, de cerâmica retratando uma dança em roda, né, de Colima, no México, entre os séculos 1 a.C. e 5 depois de Cristo. Nós podemos fazer isso, né? Nós podemos pegar a ciranda e fazer aí uma escultura dela, né? Seria uma forma um pouco diferente de registrar essa nossa prática artística, né? A roda da ciranda, por exemplo. A cultura permanece. Cada vez que alguém entra em contato com aquela história, ela ganha vida novamente e pode ser transmitida a outras gerações. Então, uma forma de registro que não é colocada em um papel, que ela não é desenhada, mas ela é passada de geração para geração. Então, quando é um registro da memória, nós podemos passar uma história para outra pessoa. E isso é interessante, porque quando nós contamos algo para alguém ou ensinamos algo para alguém, apenas falando, ela vai entender e ela pode ser que ela tenha uma interpretação nova. E aquilo ressurge de uma forma diferenciada, uma forma nova, né? E isso faz com que a arte seja uma cultura viva, que ela venha sempre se renovando, né? Os registros da dança em roda são encontrados em muitas obras de arte, atestando a sua íntima relação com diversas culturas desde seus primórdios. Então, a dança, né, ela é uma das formas de arte mais antigas que existem, assim como todas as outras, né? Por quê? Porque é uma forma do ser humano se expressar, né? Então, a gente se expressa e consegue trazer à tona os nossos sentimentos, né, através da dança, por exemplo. E aí, nós temos aí alguns registros que nós conseguimos identificar que são danças desde muito tempo mesmo. Então, encontram-se ainda danças populares nas culturas indígenas, africanas, grega, judaica, saxônica e outras, ou seja, no mundo inteiro. No mundo inteiro a gente tem aí esses registros de dança, tá? A dança como uma forma importante de se expressar. E agora uma atividade para vocês. Ao estudar culturas antigas, como você costuma fazer suas pesquisas? Então eu quero aqui que vocês
respondam essas questões no caderno. São respostas pessoais, tá? Questão número 2. Que relações podemos estabelecer entre arte e história? E questão número 3. A arte pode ser uma maneira de registrar manifestações de uma cultura? Justifique sua resposta. Então, eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, pessoal, então voltamos agora. Espero que vocês já tenham respondido essas questões, que são questões individuais, né? Eu gostaria que vocês pensassem que nesse momento não existe uma resposta errada, né? Que eu quero mais é que vocês se expressem, que vocês coloquem aquilo que vocês estão sentindo nesse momento a respeito da pergunta, é claro, né? E vamos continuar. Quais são os motivos para dançar? Então, as danças circulares
são muito antigas e ainda hoje são praticadas. Tem uma coisa interessante quando a gente faz uma dança circular ou quando nós nos reunimos em círculo, é que nós conseguimos ver a outra pessoa, né? Ver quem está do nosso lado, né? Não é como pessoas em fila, que a gente não sabe qual que é a expressão facial, por exemplo, da pessoa. E a gente vai aprendendo também, né? Então, se na tua frente tem alguém mais experiente, você começa a imitar o passo daquela pessoa e você vai aprendendo junto. É uma forma muito interessante de aprender coisas novas, né? Quando a gente se reúne em círculo. Então, aqui sobre os motivos da dança, né? Expressam o desejo de estar em contato com a natureza, com costumes e culturas regionais, entre outros motivos, né? Então, isso daqui é interessante a gente notar que muitas danças, elas imitam ou têm inspirações através da natureza, né? Então, quando a pessoa viu lá um certo animal e ela vai fazer a dança e tenta repetir aquele movimento, porque ela acha legal, porque ela acha interessante, divertido, né? Ou então o movimento das plantas, né? Como que é que a natureza reage, né? E aí o ser humano, muitas vezes, tenta se expressar de uma forma parecida, porque acha bonito ou porque aquilo traz algum sentimento relevante para ele. Assim, grupos se reúnem para essa prática da arte e dos movimentos. Há uma crença entre os praticantes de que a energia circula na roda das cirandas, proporcionando trocas e compartilhamentos nesse momento. Então, quando é aquilo que eu estava falando, além de aprender, nós temos o sentimento, né? Quando a gente está em roda, a gente diz que tem uma energia boa naquilo, né? Porque você geralmente está de mãos dadas, você consegue sentir o outro, né? Você está mais próximo das pessoas, você tem uma convivência. Isso é uma parte bem importante aí do convívio social, né? Da aproximação entre as pessoas. E agora, mais uma atividade aqui no caderno, tá? Como eu digo para os meus alunos na sala, já que tem aqui a pergunta, né? Você pode anotar a aula e você pode escrever a resposta lá, né? Para dar mais tempo de você pensar. Veja aqui na tela a pergunta e deixa a resposta lá para a gente. Você acha que pessoas do futuro, quando olharem para a nossa arte, poderão imaginar como era a nossa cultura? Né? Quando alguém lá do futuro olhar o que nós fazemos hoje, será que eles vão entender isso, né? Questão número 2, investigue em sua casa, com familiares, em fotos, vídeos, cartas, pinturas, desenhos, né? Quais são os registros deixados pela arte de sua própria história? O que você consegue encontrar registrado na tua casa que fala sobre você, sobre tua família, sobre as pessoas mais velhas da tua casa, né? Como que esses registros fazem você se identificar como pessoa? Você olha para essas coisas e fala assim, eu pertenço a esse lugar, né? Quando eu olho uma foto, quando eu vejo um vídeo, por exemplo. Ok? Então, registre essas descobertas aí no teu caderno e daqui a pouco nós voltamos com a nossa aula.
Muito bem, pessoal. Então, voltando aqui, eu acredito que vocês conseguiram ter essa noção aí, lembrar de coisas que lembram de vocês, né? Então, fotos, desenhos, às vezes, né? Tem desenhos que a gente faz, a gente guarda porque a gente acha bonito, porque a gente gosta. Vídeos, hoje em dia, né, com tantas redes sociais, a forma de registro também vem mudando, tá? E vamos chegando ao fim da nossa aula e vamos rever aqui né, fazer uma pequena revisão do que nós fizemos hoje, do que nós vimos nessa aula. Então nós vimos o registro da ciranda por meio da arte, né? As várias formas que a gente pode fazer desse registro, o registro da dança, né? Então a dança hoje em dia ela pode ser gravada, né, em vídeo, mas existem desenhos, existem esculturas que trazem para a gente noção de como que era a dança antes das tecnologias atuais que nós temos, né? E os motivos para dançar. Então nós temos aí vários motivos para dançar, né? Nós conseguimos nos expressar melhor quando a gente dança. A gente consegue ser mais feliz, né? A gente consegue aí ter proximidade, é uma forma social de aproximar as pessoas, muito importante a dança. Para finalizar, né, lembrem de acessar o Classroom, fazer a atividade obrigatória e registrar a sua presença. Queria agradecer a todos que acompanharam a aula até aqui, tá? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né? Que essas pesquisas, que essas atividades tenham sido frutíferas aí, né, para vocês, que tenham trazido frutos, né? Que sejam coisas importantes para vocês, que façam vocês gostarem mais ainda de arte e praticar cada vez mais. Ok? Muito obrigado, professor João aqui. E até a próxima!